Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal. Demorei um pouco a voltar, pois na realidade estive aqui bastante focado na minha mudança de Malta para o Panamá, mas agora está tudo pronto, estou bem instalado e os vídeos vão então voltar. Hoje quero aqui falar sobre um tema que tem mexido muito com as emoções dos investidores, especialmente dos mais iniciantes nas últimas semanas. Então a grande pergunta do dia é: o que é que precisamos observar para viver a tão esperada grande alt season? Antes de começar, deixa o teu like aqui neste vídeo, subscreve ao canal se acabaste agora de chegar e agora vamos então direto ao assunto. Nas últimas semanas temos visto aqui muita incerteza dentro do mercado e vários investidores a entrar simplesmente em pânico, principalmente por um motivo. As altas expectativas que muitos tinham com o início aqui do mandato do Trump não estão a refletir-se nos preços dos ativos que eles detêm simplesmente em carteira, o que gera aqui muita frustração. O Trump tinha anunciado que iria aqui construir uma reserva nacional de Bitcoin, ou seja, começar a comprar e acumular Bitcoin com o dinheiro dos Estados Unidos, mas na realidade o que ele fez foi simplesmente criar essa reserva utilizando os bitcoins que o governo já detinha, que eram simplesmente fruto daquelas confiscações todas que eles fizeram com crimes financeiros nos últimos anos. Resumindo, em vez de criar essa pressão na compra que, claro, muitos investidores desejavam, e eu também, fazendo o que ele fez, ele apenas diz: nós, Estados Unidos, temos bitcoin sim senhor, mas podem confiar, não vamos vender. Só que há uma coisa que o mercado odeia, é quando existem muitas incertezas. E para tu como eu vivemos aqui uma grande alt season, precisas de reunir condições macroeconómicas para que isso seja possível. Vê isso então aqui da forma seguinte: liquidez, geopolítica, macroeconomia, ciclo e temporalidade, cripto, elementos fundamentais e altcoins. Eu, o primeiro, foco muito do meu tempo e da minha atenção nos elementos fundamentais como nos altcoins. Mas não podemos esquecer que esses dois elementos dependem também aqui de outros fatores bem maiores, bem mais importantes, e neste caso aqui principalmente da liquidez, da geopolítica e da macroeconomia. Quando tu decides construir um portfólio neste ecossistema chamado os criptoativos, ou seja, dedicar aqui dinheiro que te custou a ganhar, não podes apenas aqui ser escravo daqueles 10 refreshes que tu vens constantemente ao longo do dia, das semanas e dos meses a dar na tua conta Binance, na tua conta Kraken, no teu CoinGecko, no teu CoinMarketCap, ou lá o que for. Precisas de ir além disso, senão vais dar aqui em maluco, apenas porque tu andas constantemente a navegar em águas escuras. E podes aqui fazer todas as análises fundamentais do mundo, traçar todos os suportes e resistências do mundo. Se a liquidez não estiver boa, se a geopolítica não estiver favorável e se a macroeconomia ela também não estiver favorável, não podes observar movimentos de alta no mercado. E isso é válido, seja com criptoativos, seja com ações. É a mesma merda. Vamos lá então começar com o primeiro elemento desta pirâmide, a famosa liquidez. Porquê é que ela é tão importante para ver aqui as tuas criptomoedas valorizarem? Antes disso, deixa-me aqui definir-te, em poucas palavras, o que é que significa a liquidez M2, caso tu não saibas. A liquidez M2 representa basicamente todo o dinheiro disponível na economia, seja dinheiro físico, notas, moedas, depósitos em contas correntes, depósitos em poupanças, etc. Ok? É basicamente o total de dinheiro disponível na economia. O mercado de cripto e o Bitcoin são altamente correlacionados com a liquidez global. Podes o observar aqui à tua frente, no gráfico do Raul Pal, que é um grande analista cripto, muito famoso e muito conhecido e muito respeitado, onde ele compara aqui simplesmente o preço do Bitcoin e a evolução do global M2 com uma diferença de 10 semanas. E o que acaba por aqui ser flagrante é que o valor do Bitcoin tende a acompanhar a evolução do global M2. Mesmo se podes observar esta lateralização do Bitcoin e depois aquela queda de 35% que vivemos no Bitcoin em apenas uma semana, para já parece que tudo continua no bom caminho para que durante as próximas semanas e meses possamos novamente aqui observar um Bitcoin acima dos $100.000. Por isso, a meu ver, pelo menos analisando apenas este elemento, não existe algo flagrante que venha aqui invalidar o cenário de uma tendência ascendente nos futuros meses. E volto aqui a relembrar para quem apenas está a iniciar dentro deste mundo: a volatilidade faz parte deste ecossistema. Não podes querer fazer aqui 200, 300, 400% em algumas das tuas criptos se não estás disposto a viver quedas de 20, 30, 40 ou até 60% em alguns altcoins. A volatilidade faz parte e tu tens de a aceitar. Ponto final. Senão, esqueces este mundo e segues com a tua vida. E sim, muitos falam também da importância de vermos aqui a Fed baixar as taxas de juros. Porquê? O que é que acontece quando a Fed baixa as taxas de juros? Quando ela decide aqui agir dessa forma, ela simplesmente torna o custo do dinheiro mais barato para os bancos, para as empresas e para os investidores. E isso gera então aqui três grandes efeitos. O primeiro, o crédito mais acessível. Empresas e consumidores realizam mais empréstimos. Significa que os bancos emprestam mais dinheiro simplesmente. O segundo, mais dinheiro em circulação. A oferta monetária aumenta, elevando a liquidez M2. E o terceiro grande efeito, os
Os investidores buscam ativos de maior retorno, ou seja, as ações, como os criptoativos, vão se tornar mais atrativos. Se tiver aqui de resumir em poucas palavras, com juros baixos, o dinheiro passa dos bancos para a economia real, elevando então a liquidez e impulsionando os ativos de risco, ações como criptoativos. Conclusão, tu como investidor colhes aqui os frutos porque o valor da tua carteira tende a aumentar. Agora, a pergunta que tu vais certamente me fazer, caso tu estiveste atento até agora, é: Miquel, se precisamos ver a Fed baixar as taxas dos juros para ver então a nossa carteira crescer, quando será que ela o vai fazer? O primeiro elemento para que isso possa então acontecer é ela simplesmente conseguir controlar um elemento muito importante para ela, a famosa inflação. O seu objetivo é conseguir manter uma inflação igual ou abaixo de 2%. Por isso, tu como eu, precisamos observar uma inflação que vai diminuindo de forma sustentável, mês após mês, para que isso seja então possível. E os dados que ela controla para poder então tomar essa decisão, quando ela faz aquelas reuniões mensais, são os seguintes: os dados da PCE. Segundo a Fed, o PCE mede com precisão a evolução da inflação. Por exemplo, se comparares isso aqui com o CPI, que é outro indicador muito acompanhado pelos diferentes investidores, como pela Fed. Mas porquê que o PCE é mais relevante? Simplesmente porque ele envolve também as mudanças de hábitos de consumo do pessoal nos Estados Unidos. E neste momento, como podes aqui observar, ela anda a oscilar entre os 3% e 2%, o que não encaixa com os objetivos da Fed. A minha interpretação é a seguinte: a Fed está simplesmente numa fase onde ela deseja ser paciente, não considera ser obrigatório baixar para já as taxas de juros, está simplesmente aqui a adotar uma postura do eu vou aguardar uns meses para ver o que é que acontece de forma orgânica, e antes de junho, na minha opinião, nada irá baixar. Por isso, temos de aguardar pelo menos o mês de junho para eventualmente na segunda metade do ano ver então a Fed finalmente baixar as taxas de juros. Para concluir, as altcoins devem superar o Bitcoin assim que nós reunirmos estas condições de mercado. Se estiveste atento a todo o ciclo atual, pelo menos desde o bottom em 2022, nós vivemos aqui 7 correções com mais de 20%. Vou novamente o dizer para quem acaba de chegar ou que está-se a familiarizar com o ecossistema cripto. A volatilidade é uma funcionalidade do mercado, não é um bug, não é algo anormal contra o qual tu deves aqui lutar. Como investidores, precisamos dessa volatilidade para provocar esses aumentos massivos que tu como eu desejamos então aqui viver no dia onde é que tomamos a decisão em colocar do nosso dinheiro dentro deste mercado. Agora, se me pedir a minha opinião, e posso estar enganado, claro, acredito que todas essas especulações vão se traduzir no valor dos ativos em breve. E quando eu falo aqui em breve, estou-me a referir ao próximo trimestre. Abril, maio, junho, há poucas probabilidades de não constatar valores superiores aos atuais, em comparação com o dia do vídeo 2. E será durante esse trimestre que a segunda fase da Banana Zone irá iniciar. Depois, certamente voltaremos a viver mais uma correção, e a seguir a essa correção, teremos então a última fase da Banana Zone, perto do fim do ciclo, que pode, na realidade, ir até ao final do ano. O que iria encaixar com as várias previsões, onde, teoricamente, a Fed irá baixar as taxas de juros várias vezes durante a segunda metade do ano de 2025 e queria então aumentar a liquidez dentro do mercado. Quero com este vídeo convidar qualquer investidor a ter simplesmente paciência, convidá-lo a entender as regras deste jogo, que tudo não se resume apenas ao mundo cripto em si, mas que também existem aqui a questão da liquidez, da geopolítica e, claro, da macroeconomia, como por exemplo as decisões da Fed, que vão ter aqui consequências, sejam positivas como negativas, no mercado e então na tua carteira. Nada está escrito na pedra, nada é garantido. O teu papel aqui como investidor é interpretar o mercado, não ser um bruxo. Ou seja, definir vários cenários e tomar decisões em função disso. Será então que o que estamos a viver é sinónimo de oportunidades a médio e longo prazo? Acredito que sim. Claro, isso aqui é apenas a minha opinião. Cada um faz o que deseja com o seu dinheiro, mas existem, neste presente momento, ativos com valores 5 estrelas para acumular. Ou então, para aqueles que já compraram um pouco tarde, trabalhar os teus diferentes preços médios. Se falamos aqui um pouco da questão técnica, como costumo dizer, nada sobe em linha reta, mas também nada desce em linha reta. E o meu sentimento hoje é que estamos perto de um bottom e vamos poder, de qualquer forma, verificá-lo nas próximas semanas. E temos então aqui à nossa frente 2 cenários. Ou acabamos de viver o que uma pessoa chama uma distribuição do week-off. O mercado teve o seu topo na altura com o Bitcoin por volta dos $108.000 e então literalmente o ciclo está terminado. Ou então estamos a viver uma reacumulação do week-off, sendo que as duas são muito parecidas, o que torna aqui a afirmação muito difícil. Mas o que eu sei é que para poder então validar uma reacumulação do week-off, precisamos ver o Bitcoin novamente entrar no seu range e atingir os $91.000. O problema aqui é que só teremos a resposta a essa pergunta nas futuras semanas. Do meu lado, a decisão está tomada. Opto por uma reacumulação do week-off e aproveito para comprar ativos com esses magníficos preços atuais. Teoricamente, o futuro irá então aqui recompensar as minhas diferentes decisões. Chegamos ao fim deste vídeo. Esta é a minha tese de investimento para os próximos meses. Caso gostaste aqui do conteúdo apresentado hoje, deixa-me nos comentários a tua opinião. Não te esqueças de aqui também deixar o teu pequeno like no vídeo. Isso irá me ajudar a continuar a fazer crescer este canal. Um grande abraço e até ao próximo domingo.